Irmãos e irmãs em Cristo, este é o terceiro domingo consecutivo que nós estamos ouvindo o discurso do pão da vida, o Evangelho sexto, ou capítulo 6 do Evangelho de São João. Mas por que nós ouvimos durante 3 fins de semana, 3 domingos, e nós ouviremos ainda outros 2 domingos, completando 5 domingos, o texto do capítulo 6 do Evangelho de São João? Qual que é a razão? Primeiro, uma pequena explicação sobre como a liturgia da igreja se organiza e depois nós refletiremos sobre o texto de hoje. Normalmente a igreja ela divide ou ela se organiza liturgicamente em 3 anos. Nós chamamos de ano A, B e C. O ano A é dedicado a São Mateus, o ano B é dedicado a São Marcos, depois o ano C é dedicado a São Lucas. Então nós estamos agora no ano B, o ano que nos mostra, que nos traz normalmente durante o tempo comum o Evangelho de São Marcos. E é interessante que durante o período do Natal, durante o período da Páscoa, a igreja nos apresenta o Evangelho de São João. Então um ano nós temos o Evangelho de Mateus, outro ano o Evangelho de Marcos, outro ano o Evangelho de Lucas, e durante todos os anos, no período do Natal e da Páscoa, nós temos o Evangelho de São João. Nós estávamos ouvindo e meditando o Evangelho de São Marcos. No momento que Jesus ia começar a nos falar, no momento que iria acontecer a multiplicação dos pães, a igreja, por uma sabedoria espiritual e para nos ensinar profundamente aquilo que foi a multiplicação dos pães, a igreja deixa o Evangelho de Marcos e a igreja imediatamente nos coloca diante do Evangelho de São João. E nós vamos ficar diante do Evangelho de São João por 5 fins de semana. Mas qual que é a razão? Para São João, e o Evangelho no capítulo 6 começa dizendo isso, a Páscoa estava próxima. E se a Páscoa estava próximo o momento que Jesus seria condenado, estava próximo o momento da última ceia. No Evangelho de São João, nós não vamos encontrar a instituição da Eucaristia, como nos outros evangelhos. De certa forma, nós podemos dizer que o capítulo 6 do Evangelho de São João já irá nos narrar a instituição da Eucaristia, já irá nos falar sobre aquilo que é o grande milagre de Jesus, que é Ele dando a si mesmo a cada um de nós através da Eucaristia. A multiplicação dos pães em São João, ela é mais profunda do que nos outros evangelistas, porque Jesus não queria apenas alimentar a fome daquela multidão. A multidão veio para ouvir a palavra de Jesus, ouviu a palavra de Jesus. A multidão tinha necessidade de alimento físico, a multidão ganhou o alimento físico que era o pão. Mas no coração do ser humano, no seu coração, no coração do Padre, no coração de todos nós, tem uma grande necessidade, um grande desejo de viver para sempre. Nós temos, e aqui praticamente sem exceção, normalmente as pessoas, elas têm medo da morte. Nós temos medo da morte, nós temos dificuldade de lidar com esse tema, porque Deus não nos quer mortos. Deus não quer que a nossa vida se acabe. Por isso Jesus que alimentou as pessoas com a sua palavra, Jesus que alimentou as pessoas com o pão, Jesus vai para um estágio, para um momento ainda mais alto, e Ele diz que Ele alimentará cada um de nós com a vida eterna. Mas como que Jesus pode alimentar cada um de nós com a vida eterna? Como que Ele fará isso? Jesus, Ele olha para o passado e depois nos diz em relação ao futuro. Olhando para o passado, Ele diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus nos diz sobre a sua encarnação. E depois Jesus, olhando para o futuro, Ele já olha e já reflete sobre a Eucaristia. Jesus diz: quem não comer o meu corpo, quem não comer a minha carne, não terá vida em si. A Eucaristia, por mais que para nós católicos seja um assunto tão claro, tão belo, tão rico,
Um católico, ele não consegue ficar sem a Eucaristia. Para nós, a Eucaristia é um grande presente. A Eucaristia é o centro da nossa vida. Existem pessoas de outras igrejas que professam outra fé, que dizem que Jesus estava apenas dizendo de uma forma alegórica. Jesus estava apenas dizendo: eu sou o pão da vida, a minha palavra é o pão da vida, aquilo que eu digo é o pão da vida. Se Jesus estivesse dizendo que a sua palavra, que os seus ensinamentos é o pão da vida e não a Eucaristia, e aqui entra algo muito importante: os primeiros cristãos teriam entendido daquela forma. Desde o começo da igreja até hoje, os discípulos de Jesus sempre se reuniram aos domingos para celebrar a ressurreição de Jesus e para celebrar o partir do pão. A oração eucarística, que daqui a pouco o padre vai rezar, a oração eucarística número 2, ela vem do período de São Justino. São Justino, mártir de Roma, vem aproximadamente do ano 150, a oração eucarística número 2, ela vem aproximadamente do ano 150. A estrutura que nós temos hoje da missa, com a liturgia da palavra, com a liturgia eucarística, ela vem do primeiro e do segundo século. Aquilo que nós participamos hoje, muitas pessoas, praticamente, nós temos pouquíssimas pessoas na igreja, as igrejas estão fechadas em Macau, nós estamos em um território independente da China, chamado Macau, nós estamos no sul da China. A mesma liturgia que nós estamos ouvindo e rezando hoje, o mesmo evangelho que o padre leu, é o mesmo evangelho que será proclamado em Portugal. O mesmo evangelho que será proclamado no Brasil, o mesmo evangelho que está sendo proclamado aqui ao lado no Japão. A mesma liturgia que é rezada em uma igreja, é rezada nas igrejas do mundo todo. Uma das coisas mais lindas que, infelizmente, eu não consegui aprender tudo isso durante o período da minha formação no seminário. Muitas coisas, a gente é sempre aluno, nós estamos sempre aprendendo. Uma das coisas mais lindas que hoje eu admiro mais na missa é o missal. O que é o missal, padre? O missal é aquele livro que o padre usa, que fica sob o altar, que o padre recita as orações da missa. Por que o missal é tão lindo? Por que o missal é tão importante? Porque o padre não é dono da missa. Não é dono da missa. Eu preciso olhar para mim mesmo e pedir assim: desculpe, Senhor. Muitas vezes, principalmente nos primeiros anos de sacerdócio, nos primeiros meses, todo empolgado, depois de 11 longos anos no seminário, sonhando em ser padre, sonhando em consagrar. Tem pessoas que perguntam assim: padre, no seminário o padre teve alguma tentação? Eu nem pensava nisso, eu só pensava em ser padre. Eu só pensava em consagrar, eu só sonhava com a Eucaristia, não pensava em mais nada, eu só queria ser padre. Depois, nos primeiros meses de padre, às vezes eu lia o missal e falava assim: mas aqui essa palavra é mais bonito. No ato penitencial tem um momento ali: Senhor, perdoa. Tem um momento ali no ato penitencial que diz: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados. Aí eu dizia: perdoe os nossos pecados, que são muitos, e nos conduz à vida eterna. E aí achava uma palavra bonita e colocava uma, colocava outra. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o padre não é dono da missa. Eu não me canso de falar sobre a Eucaristia. O Evangelho de hoje, Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que Ele é o pão vivo que vai nos alimentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, falando novamente sobre o meu período de formação no seminário, nós temos o seminarista Adriano, e eu olhando para a minha vida, muitas pessoas se escandalizam dizendo assim: eu não concordo que o padre não case. Nossa, como que é possível? Na verdade, as pessoas estão achando que um padre não consegue viver sem mulher. No fundo é isso. Como que um homem... Me recordo do meu avô, hoje está no céu, o seu Horácio. Ele era muito contra a minha vocação. Ele dizia: Daniel, não sei, não é bom, não é bom, não é bom.
E aí um dia, praticamente no leito de morte, ele foi contar para mim, ele falou: eu não gostaria que você fosse padre, porque o padre, ele é castrado. Ele disse com outra palavra que eu não me recordo, falou: vô, sério? Eu ouvi isso. Falei: vô, mas eu estou no seminário, nunca ouvi isso. Se for assim, eu não vou ser padre, não. Não tem isso não, vô. Nós temos uma boa formação humana, uma boa formação espiritual, nós rezamos. E aí o ser humano, ele não é igual um cachorro, o ser humano não é igual um cavalo, o ser humano não é igual um boi. Nós temos autocontrole, nós mandamos no nosso corpo, nós educamos o nosso corpo. E aí ele aprendeu, concordou. E hoje eu vejo assim, uma pessoa, seja padre, freira, consagrado, até as pessoas mais idosas sabem disso, uma pessoa, ela consegue ficar sem vida íntima, mas ela não consegue ficar sem ser amada. Uma pessoa consegue ficar sem ter intimidade com seu cônjuge, ou consegue ficar a vida toda sem ter intimidade com outra pessoa, mas ela não consegue ficar sem ser amada. Veja, Cristo quis dar não apenas um amor espiritual a cada um de nós, Cristo quis dar um amor físico, Cristo quis dar um amor palpável. A Eucaristia não é uma ideia, a Eucaristia não é uma teoria, a Eucaristia não é algo interessante, a Eucaristia é uma pessoa. A Eucaristia é uma pessoa que eu posso tocá-la. Abrindo um parênteses, eu dizia ontem, zombaram de uma senhora que vem na igreja, uma pessoa da sua família, se achando todo inteligente. A senhora acredita em Deus? Isso é tão tolo, isso é tão atrasado, isso é tão ultrapassado. O ser humano já chegou nas nuvens, o ser humano já passou das nuvens com o avião, o ser humano já chegou na lua. Como que pode existir Deus? Se existisse Deus, o avião já tinha batido, já tinha rasgado Deus no meio, já está provado que céu não existe. Oh, meu querido, céu não é um lugar, céu é uma pessoa. Céu não é um lugar, céu é um estado de vida que nós começamos a experienciar aqui no nosso cotidiano. Então a Eucaristia é a mesma coisa. A Eucaristia é uma pessoa. Cristo quis, e esta está a beleza do Evangelho do capítulo 6 de São João, Cristo quis alimentar o corpo das pessoas com a multiplicação dos pães. E os outros evangelhos mostram a multiplicação dos pães, Jesus alimentando o corpo. Mas a igreja sai do Evangelho de São Marcos, a igreja nos lança no Evangelho de São João, porque o Evangelho de São João tem uma teologia mais profunda que nos mostra: a multiplicação dos pães não tem um fim em si mesmo, a multiplicação dos pães não tem uma razão em si mesmo. A multiplicação dos pães aconteceu para nos lançar para um mistério muito maior, que é o mistério da Eucaristia. Dizia domingos atrás, e o padre caminha para o final da reflexão dizendo isso: o sacerdote é um mistério ambulante. Eu ouvia um padre do Brasil que eu gosto muito, e ele refletindo sobre a sua vocação, e eu reflito sobre a minha vocação também. E ele dizia assim: eu não nasci para ser padre. E aí eu achei interessante, achei até meio estranho. Não nasceu para ser padre, é um dos padres que eu mais me espelho, é um grande exemplo. Como que não nasceu para ser padre? Eu não nasci para ser padre, eu nasci para me unir a Jesus. E o melhor meio que eu encontrei para unir-me mais perfeitamente a Jesus é o sacerdócio. O sacerdócio não é, e toda comparação ela é problemática. O sacerdócio, nós podemos dizer, o sacerdócio não é melhor do que as outras vocações, mas graças a Deus, aqui na igreja hoje nós temos pessoas de Portugal, pessoas da China, pessoas da Índia, pessoas do Brasil. Nós somos pouquíssimos hoje na igreja, temos aproximadamente um pouco mais do que 6, 7 pessoas de diferentes lugares. Em todos estes lugares, Cristo se faz presente, se encarna novamente através da Eucaristia.
Queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia, ela não é um sentimento. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu gostaria de sentir Jesus. Eu não sinto Jesus. Deus não é um sentimento. Deus é uma pessoa que nós nos encontramos. E todas as vezes que nós participamos da missa, nós nos encontramos com Deus. Peçamos agora esta graça do fundo do nosso coração. Jesus, me ajude a jamais deixar de ter piedade, zelo e amor pela Eucaristia. Às vezes pessoas dizem assim: na outra igreja o som é melhor, na outra igreja o pastor prega melhor, na outra igreja a acolhida é melhor, na outra igreja toca mais o meu coração, onde eu ouço a palavra de Deus. Isso é algo muito subjetivo, eu não posso negar, mas a pergunta é: aonde mais eu encontrarei a Eucaristia a não ser na Igreja Católica? É só na Igreja Católica que existe a Eucaristia. Por quê? Porque Jesus deixou a Eucaristia somente para a sua igreja. Só Jesus tem o poder de dar Ele mesmo. E Jesus deu o poder de dar Ele mesmo, ou de se dar aos apóstolos através do sacramento do sacerdócio. Que Deus nos ajude a amar, a meditar, a nos consumir e nos tornarmos cada vez mais pessoas eucarísticas.